capítulo 15. Diga, mergulhando na consolidação. Mergulhando na consolidação. Mais uma vez, mergulhando na consolidação. Mergulhando na consolidação. Glória a Deus. Continuamos compartilhando a palavra do Senhor. Foi liberada sobre o Brasil e as nações através do apóstolo em Terra Nova, do Congresso de Consolidação. Romanos 15, a partir do versículo 1 até o 7, diz assim: mas nós, eu gostaria que todos os adolescentes se colocassem em pé, todas as crianças se colocassem em pé, para que nós leiamos a palavra de Deus com reverência. Vamos nos colocar em pé para ler a palavra de Deus. Adolescentes, por favor, não conversem. Estamos em momento da palavra, da ministração da palavra de Deus. Amém? Os adolescentes já ficaram em pé aí, todos? Eu ainda não vi. Glória a Deus, uma. Glória a Deus, outro. Falta uma. Glória a Deus, gente. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Romanos 15. Mas nós que somos fortes, diga, somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, ou seja, a uma voz, né? Um só entendimento e sentido. Glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Amém? Poder sentar. Glória a Deus. Queridos, que palavra forte. Amém? E quando Paulo fala sobre fortaleza, o crente forte, ele fala sobre o crente amadurecido, o crente consolidado. Todos nós estamos sendo consolidados, cada um no seu nível, não é? Cada um no seu nível. Uns do nível básico de consolidação, que aceitaram Jesus há pouco tempo. Tem uns que ainda vão aceitar Jesus, mas já estão ouvindo a palavra de Deus, que é uma bênção isso, não é? Então, todos nós necessitamos ser consolidados. O que é ser consolidado? Vamos lembrar? É tornar sólida a nossa fé. É tornar firme cada vez mais a nossa fé. Então, consolidar é isso. É crescermos, é amadurecimento. Adolescentes, guardem, por favor, guardem o celular. Amém? Então, aí na Bíblia, o celular. Adolescente, amém? Se não estiver com a Bíblia, por favor, guarde. Então, tornar forte, firme a sua fé em quem? Em Jesus, né? Então, eu quero profetizar que eu estou aqui diante de crianças, de adolescentes, de jovens e adultos, os mais consolidadores da face da terra, amém? Amém. Glória a Deus. Eu estou diante desses homens, mulheres, crianças e adolescentes, jovens, que o Senhor tem plantado no seu reino. Diga, o Senhor tem me plantado no seu reino, nos seus princípios. Amém? Glória a Deus. Queridos, a nossa missão é buscar e consolidar no reino de Deus, para que um novo discípulo, para que nele seja estabelecido
o caráter de Cristo. E aí nós vemos Paulo falando sobre e se referindo a aqueles que são fortes. Os fortes são aqueles que dependem mais de Jesus. Os fortes são aqueles que sabem que precisam estar verdadeiramente escondidos no esconderijo do Altíssimo para não pecar. Os fortes são aqueles que admitem com humildade que precisa de Deus. Esses são os fortes do reino. Que dependem do Senhor. Não é? Que dependem do Senhor. Então ele fala que mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. E que são os fracos? Os fracos são os novos na fé. Os fracos são aqueles que estão ainda mais vulneráveis às situações de tentação, de pecado, né? Que ainda está na instabilidade da fé, que às vezes está bem na fé, às vezes não está tão bem na fé, às vezes tem mais desejo de ir para a igreja, às vezes não tem tanto desejo de ir para a igreja. Então os fracos ainda são meninos espirituais nesse sentido, ainda estão amadurecendo, amém? Mas Paulo está aqui falando que nós devemos ter paciência, porque Jesus ele tem paciência conosco. Jesus ele tem paciência conosco. Jesus nos suporta, tanto a nível de nos suportar e ter paciência também, mas também de nos dar suporte. Então nós, um pouquinho mais amadurecidos, precisamos ter essa paciência. Pedir Deus graça para ajudar aqueles que ainda estão crescendo ainda no nível básico da fé. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo o que é bom para a edificação. Então não é o que é bom simplesmente para agradar o coração do irmão. Não é agradar o irmão porque o irmão quer determinadas coisas, porque gostaria que algumas coisas acontecessem na igreja, ou que o culto fosse diferente, ou que, sabe, que dessas sugestões que não cabem. Não é simplesmente agradar o irmão para que o seu ego seja agradado. Não é isso. É agradar entendendo o propósito que seja para a edificação da fé dele. Então é fazer alguma coisa pelo irmão de forma que aquilo colabore para o seu crescimento na fé. E para a edificação, não só na fé, né, irmãos? Por quê? Porque a consolidação, ela precisa acontecer como o nosso crescimento e amadurecimento em Cristo Jesus. Corpo, alma e espírito. Então, quando nós podemos ajudar e abençoar o irmão, né? Seja lá na área espiritual, como pastora, você pode estar intercedendo, orando, perguntando ao irmão, está precisando de oração de alguma coisa, eu posso te ajudar? Está precisando de alguma palavra? Essa é a questão da fé, é ligar para o irmão, está tendo alguma dificuldade de congregar, que eu posso te ajudar? Está passando alguma batalha espiritual para que eu possa ajudar você, né? Servir uns aos outros. Nós já vimos aqui, que graças a Deus por isso, irmãos, pessoas que têm carne se disponibilizam em pegar irmãos, levar irmãos. Isso é bênção, isso é consolidação da fé. Amém? E se você está ajudando a consolidar a fé, o irmão, isso é bênção, você está servindo, está deixando o seu patrimônio, não é? À disposição do reino. Isso é muito importante, fala. Isso é consolidação. Consolidação da fé. Consolidação também da alma, porque imagina o que é você saber que você pode ser bênção na vida do seu irmão. É muito lindo isso, né? Você paga um preço que às vezes nem é tão de gratidão, é tão espontâneo que você nem pensa que é um preço, mas é um preço. Você sai da sua casa mais cedo, para ter que passar na casa de outros irmãos para trazer ele para casa. É bênção. É bênção. Você sai do culto e aí você sabe que você tem um compromisso de, no trajeto, ou às vezes nem é no trajeto, mas você tem um compromisso de estar levando esses irmãos para casa. É bênção. Isso consolida a fé. Isso é um evangelho vivo, né?
Então, corpo, alma e espírito. Isso alegra o coração da igreja, isso é consolidação. Então, a nossa missão é buscar e consolidar no reino de Deus, no reino de Jesus, até que o novo discípulo seja impresso nele o caráter de Cristo. Enquanto o caráter de Cristo não está estabelecido, não está crescendo na minha vida e na sua vida, nós precisaremos ser consolidados. Mas a consolidação, ela acontece de Deus para nós, entre os irmãos, né, uns para com os outros, e do discipulador para o discipulando. Então, a consolidação, ela é um código poderoso. Só que a Bíblia diz, né, Jesus fala, né, e Deus também, desde o último pensamento, que nós precisamos amar o nosso irmão, né? Amar é mandamento, amar é decisão, é obediência, é mandamento. Não é porque eu quero, nem porque o irmão merece, é porque Deus quer nos tratar. Deus quer nos tratar. Então, todo aquele que ama a Deus, ama seu irmão. Ama seu irmão. Mas você precisa, antes de amar o irmão, você precisa amar a si mesmo. Porque você não terá a capacidade de amar mais o outro se você não ama corretamente você. E como é que você começa o processo de valorização de amor próprio? Amando a Deus. Entendendo que Deus quer da sua vida. Recebendo o amor de Deus na sua vida. Que você não precisa fazer absolutamente nem o ato exato de fazer coisas ou de dizer coisas para Ele, para você ser aceito e o amor dele encher o seu coração. Porque Deus, Ele fala na palavra dele que Ele já amou você de tal maneira que Jesus Cristo veio, morreu na cruz para te salvar. Então você não precisa fazer coisas. Você não precisa fazer coisas para ser salvo. Você precisa tão somente receber, crer no seu coração que Jesus é suficiente. O sacrifício de Jesus, morrendo na cruz do Calvário, foi suficiente para que você o tenha, o receba como o único Senhor e o único Salvador da sua vida. Então você precisa receber primeiro esse amor de Deus na sua vida, para que depois você tenha a capacidade em Cristo de amar o seu irmão como ele é, com os defeitos dele, com as limitações dele, com a instabilidade às vezes irmãos dele, porque Deus chama também com as suas instabilidades, não é? Com o seu nível de crescimento, com o seu nível de consolidação. Então é necessário que você primeiro se ame, ame a Deus, ame a Jesus. Peça a Jesus que faça você sentir o amor dele por você. Amém? E quando você sentir esse amor tremendo, profundo de Deus para você, você vai falar dele, desse amor com mais naturalidade, porque você vai entender que você é amado, que você é amada. Da mesma forma, Deus ama a quem está do seu lado, amém? A quem está na sua casa, a quem está na sua escola, na sua faculdade, onde quer que você esteja. Porque Cristo não agradou a si mesmo, mas está escrito sobre mim caíram injúrias dos que te injuriaram. Porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo está na palavra de Deus. Amém, queridos? Tudo está na palavra de Deus. Tudo que precisamos para a nossa vida está na palavra de Deus. Toda a orientação sobre tudo está na palavra de Deus. Amém? Porque para nós foi escrito para que tenhamos esperança. Para que a nossa fé ela cresça, ela seja consolidada. Para que provemos que o Senhor é bom. Quando nós vamos a
palavra de Deus buscar a direção e o conselho. A nossa alma, ela se alegra, vem o consolo do Senhor. A direção do Senhor é a esperança do Senhor. Vem a esperança do Senhor em nossas vidas. Amém? Ora, o Deus de paciência, diga: Deus tem paciência. Não é verdade? Deus tem paciência com a humanidade. E às vezes a gente pensa assim: mas eu ouço que Jesus vai voltar há tanto tempo. Mas eu ouço, né, que Deus é justiça há tanto tempo e as coisas parecem aos meus olhos, parece até que Deus não está vendo. Deus tem tempo para todas as coisas, mas a justiça dele é ferrenha. Por que Deus ainda, Jesus ainda não voltou? Existe um tempo e os sinais estão aí sendo cada vez mais nítidos da proximidade da volta de Jesus. Existem poucas coisas que ainda não se cumpriram, por isso que Jesus ainda não voltou. Mas assim que se cumprir isso, e toda a ciência, toda a tecnologia está sendo governada pela presciência de Deus. Tudo está cooperando para o cumprimento da palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus vai voltar da mesma forma como nos dias de Noé. Noé, ele decidiu obedecer a Deus e construiu uma arca no deserto. Construiu a arca em um lugar que há muito tempo não chovia. Ele decidiu obedecer por causa da obediência de Noé. Ele e a sua família foi salvo. Noé não sabia quando cairia a chuva e viria o dilúvio, mas ele estava preparado. Diga assim: eu preciso estar preparado. Eu preciso estar preparado. Amém? Como a gente vai se preparar para esse dia da volta de Jesus? Obedecendo. E estando atento ao que Ele está mostrando, que está cumprindo na sua palavra. Então Deus tem paciência, mas paciência ela tem limite. Até a paciência de Deus tem limite. Não é? Até a paciência de Deus tem limite. Ora, o Deus de paciência e de consolação nos conceda o mesmo sentimento para com os outros, segundo Cristo. Então existem níveis, irmãos, de tolerância, de paciência, uns para com os outros, que estará regado pelo amor de Deus, pelo amor ágape, né? Mas tudo também tem limite. Tudo tem limite. Então, para que concordes a uma boca, ou seja, com unidade, haja concordância. Há uma boca, glorifiqueis, te abençoe. Glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebemos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Queridos, nós precisamos ser treinados nisso, crescer nisso, na unidade da fé, na paciência de receber a todos, sem distinção, receber bem a todos, receber bem a criança, receber bem o adolescente, receber bem o jovem, receber bem o idoso, o homem, a mulher, receber bem os discipuladores, receber bem as autoridades, obreiros, diáconos, evangelistas, pastores, né? Os apóstolos, os bispos, receber bem em nome de quem? Por causa de quem? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus, em nome de Jesus. E quando Jesus fala, aquele que recebe a quem o enviou, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Isso também é honra. Isso também é honra que nós precisamos viver. A honra é algo para ser vivido. É algo para ser vivido. E
E nós precisamos o quê? Glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, recebendo uns aos outros, como também Cristo nos recebeu. Então precisamos estar preparados como igreja, cheia de amor, de respeito e paciência, para receber a todos que chegarem no reino de Deus, da forma que eles estiverem, porque só Deus sabe como você chegou no reino, não é verdade? E olha como você está hoje. Deus está fazendo você crescer. Você decidiu crescer. E você já não é mais a mesma pessoa. Por quê? Porque você foi se permitindo níveis de consolidação, de constância, de perseverança no reino do Senhor. Você se abriu para a consolidação, que é um código poderoso. Nós precisamos entender isso, irmãos. Que tudo que é verdadeiro, que é justo diante do Senhor, e é para a edificação do corpo de Cristo, é para a edificação da vida do seu irmão, isso é uma boa consolidação. Isso é consolidação. Amém? Então, quando nós sorrimos, quando nós abraçamos respeitosamente alguém, nós estamos consolidando aquela pessoa. Quando nós estamos correspondendo aos desafios do ministério, quando nós estamos correspondendo às orientações dos nossos discipuladores, isso é consolidação. Quando nós damos retorno sobre aquilo que os nossos líderes orientam a igreja, quando nós retornamos de forma positiva, isso é consolidação, não somente para você, mas para a liderança também. É consolidação. Então nós precisamos entender que quando nós estamos sendo consolidados, nós estamos crescendo e amadurecendo com a igreja de Cristo. Amém? Como Jesus nos recebeu, devemos também receber a todos. Jesus morreu por todos e recebe a todos quantos queiram. E a igreja também precisa receber a todos. E nós dizemos assim, nós queremos ver a nossa igreja crescer. Amém? Nós queremos ver o reino de Deus crescer na face da terra. Então nós precisamos crescer no nível da nossa consolidação. No processo de consolidação, irmãos, nós seremos desafiados a fazer coisas que nós não gostamos muito, mas por obediência faremos, por amor ao Senhor nós faremos. Nós nos organizaremos para a gente dar um retorno positivo, para a gente participar. Aleluia. Não é? Isso é desafio. É um desafio, mas nós podemos, porque estamos em Cristo Jesus. Queridos, todos nós temos discipuladores sobre nós. Não é? Vocês têm nós temos os apóstolos, que são consolidadores da nossa fé e da nossa caminhada. E às vezes nós nos questionamos assim, mas a igreja recebe tanta palavra boa, tanta palavra poderosa, tanta palavra profunda, tanta palavra que poderia estar ela já é liberada para a mudança da direção, mudança do destino. Mas por que às vezes a gente não sente que a igreja não recebe ou não corresponde na medida que a palavra ela cita? Porque às vezes precisa, irmãos, de consolidação no discipulado próximo. O discipulado próximo, você com o seu consolidador, com o seu discipulador, será a oportunidade, como que a ovelha, quando é tratada pelo seu pastor, é quando ele pega a ovelha. O discipulado, a consolidação próxima, né? É quando a ovelha se expõe para o seu discipulador e ele vai tirando como o pastor trata a ovelha. Ele verifica se tem carrapacho, ele verifica se tem pulga, ele verifica se tem ferida, e ele unta a ferida, e ele vê que a carga, o peso está muito grande, e aí é o momento que ele vai tosquear, ele vai tirar o excesso de lã, ele vai tirar aquele peso, ele vai deixar no discipulado o peso das batalhas, das demandas, irmãos, do dia a dia. Vai ser deixado ali no discipulado. O peso da sua alma vai ser deixado, vai ser trocado
pelo refrigério do fardo de Jesus. Amém? Porque é do discipulado próximo que o seu consolidador, o seu discipulador, poderá não somente te ouvir, porque o discipulado que o discípulo apenas fala não é discipulado. O discipulado em que o discípulo apenas se queixa não é discipulado. O discipulado que o discípulo apenas quer ser ouvido não é discipulado. O discipulado, ele é fechado, ele alcança o objetivo quando o discípulo fala, mas também ele ouve. Quando o discípulo recebe a direção e ele executa a direção que o discipulador deu, segundo a palavra de Deus. O discipulado, ele é fechado, ele é regado com oração, com sabedoria de Deus, com direção de Deus. Ele é selado com uma palavra profética, daquele que é autoridade sobre a sua vida, sobre a pessoa que é a sua cobertura espiritual. Isso é o discipulado. Quando as demandas são levadas ao discipulador, mas o discipulando, ele recebe uma direção, e naquela direção recebe o compromisso de cumprir. E depois de dar retorno ao bispo, à pastora, ao meu líder, aconteceu assim. Glória a Deus, não é? O Espírito Santo testifica em nosso espírito todas as coisas. A igreja ela precisa receber a palavra, mas também precisa avançar no discipulado e no nível da sua consolidação. Amém? A consolidação é a ferramenta mais poderosa em nome da igreja. A consolidação é uma ferramenta poderosa. Imagina uma igreja que você chega e tem recepcionista, tem alguém ali recepcionando alguém, seja bem-vindo em nome de Jesus, fique à vontade. Uma igreja, quando termina o culto, ou quando tem a celebração do louvor, Senhor, você sai do seu lugar e você fala com aquele visitante, você fala com o seu irmão que está ao lado. E quando termina a palavra, você vai em direção ao seu irmão e você cumprimenta ele. E você libera sobre ele uma palavra profética de bênção sobre a semana dele. Isso é consolidação. É consolidação quando você vê que o irmão é constante, é fiel, congrega em todos os cultos, mas por uma coisa ou outra aconteceu e você liga, e aí sabe que ele está doente ou não, de marcado, você pode cooperar em oração. A consolidação também está, irmãos, quando não somente aguardamos o telefone do nosso discipulador, mas quando nós também damos esse retorno, falamos o que estamos passando, para que a gente possa estar orando, para que a gente entenda o que você está passando. Então isso também é consolidação. Todos nós estamos em níveis diferentes, mas nós precisamos avançar. Quando buscamos, quando compartilhamos com transparência e estamos dispostos a seguir as orientações, a consolidação acontece. Amém? Uma consolidação. Na consolidação não tem apenas mimos. Diga eu. Preciso receber tanto mimos quanto correção. Amém? Porque nós somos pais espirituais. Um pai espiritual, uma mãe espiritual, uma líder espiritual, ele não pode apenas mimar o seu discípulo. Porque a correção é que instrui, é que dá direção. E o não também é resposta. O não naquela hora, o não daquela forma, não é assim que se fala, não é assim que se comporta, não é assim que se dirige ao outro, não é dessa forma, seja lá o que for. É correção, é direção, é bênção para as nossas vidas. É bênção para as nossas vidas, né? E nós recebemos palavra também do nosso discipulador, dos nossos discipuladores, do nosso dia a dia, até quando estamos também com ele.
nos expomos a Ele, as nossas dificuldades, as nossas limitações, e eles nos dão palavras de direção. Não somente no discipulado em grupo, mas também pessoal, ou por telefone, né? Então, o discípulo que é discípulo, fala, mas também recebe a palavra, aprende a se comunicar. Todos nós, irmãos, estamos nesse nível de consolidação, né? É um crescimento, é uma troca de confiança. Confiança, ela é adquirida com o tempo. Existe um processo para isso. Ninguém confia em ninguém de uma hora para outra. Existem vestígios, existem provas que você ou eu somos confiáveis nesse processo de consolidação. Mas como Deus, nós precisamos ter paciência, né? Para conhecermos uns aos outros. Nós precisamos ser consolidados. No discipulado é liberada uma palavra de direção, uma palavra de vida. Toda palavra do discipulador, ela deve estar baseada na palavra de vida, que é a palavra de Deus. O respaldo, fique em paz, depois eu pego. É uma palavra de vida. Deixa eu dizer. É uma palavra de vida. Então, é baseado na Bíblia, então é uma palavra de vida. E você pode receber, porque o seu Espírito ele vai testificar com o Espírito de Deus que aquela palavra é de Deus. Amém? O chamado para quem está no meio, no reino de Deus, é para a consolidação. Ele diz, consolidação requer investimento. Ou seja, consolidação dá trabalho. Ser consolidado dá trabalho. Não é? E aí nós vamos perguntar, eu estou dando trabalho? Eu estou dando trabalho ou estou trabalhando? Já ouviram falar que aquele que não trabalha dá trabalho? Por isso que nós precisamos trabalhar na obra do reino, para não dar trabalho. Não dá trabalho aos líderes, não dá trabalho aos anjos, não dá trabalho a Deus, não dá trabalho ao Espírito Santo, né? E facilitar, irmãos, o nosso avanço. Facilitar nosso avanço. Avanço de quê, pastor? Avanço, irmãos, de chegarmos à realização do propósito e da promessa de Deus em nossas vidas. Quanto mais crescemos no nível de obediência e consolidação na nossa fé, no propósito que Deus quer para as nossas vidas, a gente vai estar no centro da vontade de Deus e receberemos a bênção. E a bênção de Deus, ela não acrescenta dores. A bênção de Deus nos alegra. A bênção de Deus nos faz lembrar a alegria de quem é Deus, de como Deus é poderoso. De como Deus é poderoso quando nós alcançamos aquela bênção. Tanto investimos oração, jejum, súplicas diante do Senhor. Então, trabalho para não dar trabalho. E qual é o trabalho da igreja? O trabalho da igreja é o chamado da igreja. E qual é o chamado da igreja? Fazer discípulos. Então você precisa fazer discípulos. Você é chamado para ser discípulos. De que forma, pastor, o Espírito Santo vai te usar do jeito que você quer? Com o que você tem na sua mão, com os dons que você tem, com a inteligência, a sabedoria, o sorriso, a educação, a consolidação da fé, do nível que você tem agora. Não espere crescer mais na fé, nos princípios da palavra, ou ser separado para isso ou para aquele cargo, para depois fazer a obra de Deus. Não, a obra de Deus já iniciou na sua vida, desde quando você aceitou a Jesus. Você já tem esse chamado para ser cumprido na sua vida. Amém? Então termina, queridos, a consolidação. Deus quer te livrar da serpente, do engano e da morte. Diga, Deus quer me livrar da serpente, do engano e da morte. Por quê? Diga por quê, pastor? Como é que nós vemos isso? Porque Deus desde o início, irmãos,
Deus reservava o tempo dele para consolidar Adão. Deus separava um tempo só para conversar com Adão, para ensinar Adão, ouvir Adão, ensinar a Adão. Todos os dias Deus esteve lá. Até o dia que Adão decidiu não estar no discipulado com Deus, diga misericórdia. E por causa daquele dia que ele decidiu não estar com Deus na consolidação, ele caiu, ele pecou. Diga misericórdia. E é por isso que Deus ele quer te livrar da serpente, do engano e da morte. Porque quando você dedica tempo para o discipulado, o seu discipulador, quando você dedica tempo para a consolidação da sua fé, congregando, estando na escola de líderes, na escola de discipulado, né, na escola de adolescentes, no ministério infantil, né, no núcleo de evangelismo, quando você está enganjado completamente em tudo que a igreja está realizando, você está sendo livrado do engano, da morte, não é? E do mal. Jesus é o rei do seu reino. E ele mesmo nos diz qual é o nosso trabalho. O nosso trabalho é fazer o reino dele crescer. Diga, eu decido fazer o reino de Deus crescer. Amém? Querido, se você está no reino de Deus, você está trabalhando, você deve estar trabalhando para o que ele quer. No que ele quer, da forma que ele quer. Amém? E aí, quando Jesus fala que é aquele que não junta com ele, que não cola com ele, que não trabalha no trabalho que ele trabalhou, aquele que não está, né, aliançado, junto, colado, naquele que foi o propósito para o qual ele veio, e que levantou a sua igreja e disse que era para a igreja também fazer, aquele que não junta com ele está espalhando. E aí é dura essa palavra, mas quem não junta com Jesus está espalhando. Se não junta com Jesus, está juntando com quem? Com o inimigo, de misericórdia. Então nós nascemos no reino de Deus para somarmos com Jesus, para nos juntarmos a Jesus. Amém? Glória a Deus. Na consolidação também tem um confronto. Na consolidação tem as perguntas, tem a satisfação, tem os entornos, tem a direção, tem a oração. Diga, na consolidação tem confronto, tem pergunta, tem satisfação, tem retorno, tem direção e tem oração. Amém? Glória a Deus, nós precisamos entender. Quando nós somos discipulados, irmãos, bem discipulados, nós seremos bons discipuladores. E quando Jesus fala, ide pregar e ide fazer discípulos, é porque ele sabe que ele está nos discipulando para sermos discipuladores. Diga, eu sou em potencial um discipulador. Amém? Você já tem o poder de Deus em potencial. Cada um de vocês aqui, independente da idade, já é discipulador. Glória a Deus por isso. Então, na consolidação, há tratamento e libertação. Diga, na consolidação, há tratamento e libertação. Glória a Deus. O Senhor deseja que todos os que são do reino dele sejam consolidados para serem consolidadores. Amém? A alegria do Senhor é o crescimento e o amadurecimento dos seus discípulos na consolidação. Todo aquele que cresce, amadurece. E o crente maduro está comprometido com a consolidação do reino de Deus e com a igreja de Cristo. Estamos crescendo, amém? Glória a Deus, estamos crescendo. Que Deus em Cristo te abençoe e prospere essa palavra na sua vida, na vida da sua família, da sua geração e do seu território, em nome de Jesus. Glória a Deus.